Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de resolução de questões da prova do AB. Eu quero mostrar na prática como é que isso funciona. Mas, pessoal, antes de mais nada, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, porque toda terça e quinta-feira tem conteúdo novo aqui, pessoal. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo, ter acesso de conteúdo de direito do trabalho, de processo do trabalho, e a partir daí nós iremos construir uma comunidade de advogados trabalhistas capacitados para ajudar a sociedade. É isso que é o importante. E pessoal, hoje eu vou conversar aqui sobre a questão 74 da prova do OAB, a 38º exame de ordem. Foi lá em julho, foi um exame concorrido, foi pesado, teve um índice de reprovação altíssimo e mais uma vez nós temos que estudar a prova do OAB, as questões, o conteúdo da prova do OAB sempre voltado para a prática. E nessa questão 74 da prova A, o que aconteceu? O enunciado ali falava: o Vladimir trabalhava numa empresa, trabalhava durante um tempo, durante um período na empresa, e em algum momento, como isso é normal, a empresa decidiu demitir o Vladimir sem justa causa, recebendo todas as verbas rescisórias com aviso prévio trabalhado. Perceba aqui que ele vai contando uma história, diz que demitiu por justa causa, fala do aviso prévio trabalhado, né? Ele vai ali colocando várias informações e você vai ter que ir filtrando para saber se aquela informação é útil, se essa informação ela é desnecessária. Ele até tem que passar algumas informações básicas, mas muito daquilo não é necessariamente essencial para a resposta. E é o que acontece aqui. Demitiu o Vladimir sem justa causa, com aviso prévio trabalhado, ele iria continuar trabalhando. Só que, segundo o enunciado da questão, com a notícia da demissão sem justa causa, o Vladimir teve um infarto fulminante e veio a falecer. E o examinador ele queria saber o seguinte: após o falecimento do empregado Vladimir, como seria o recebimento dessas verbas rescisórias? Né? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o falecimento é uma das hipóteses de extinção do contrato de trabalho. Ultrapassada essa informação, você precisa saber o seguinte: tem uma lei específica 6858 de 1980. Ela está lá dizendo que quando o empregador, ou seja, a empresa, ela deve valores ao empregado falecido, seja de verbas rescisórias, como era aqui no caso, como valores de FGTS e PIS/PASEP, esse valor será pago em cotas iguais àqueles habilitados na Previdência Social, aqueles habilitados no INSS. Além disso, o artigo 1º da Lei 6858 de 80, ele completa: além dos habilitados na Previdência Social, também receberão aqueles conforme previsão da Lei Civil, o Código Civil. E aí você tem que conhecer a ordem sucessória
Aí você, para a ordem sucessória, você vai onde? Lá no artigo 1829 do Código Civil. Ele está falando ali a ordem sucessória. E você, quando você for responder a questão, essa questão é uma questão objetiva. Então, na prática, você precisa responder. Você vai procurar ali nas alternativas da prova do OAB a questão que mais se enquadra, né, na resposta. Essa que é a grande verdade. Você percebe que nem sempre a resposta ali ela é perfeita e exata. Às vezes ela é quase perfeita e muda uma vírgula, às vezes ela tira um trecho e depois ela começa a copiar o trecho da lei, por exemplo. E olhando o artigo 1º da lei 6858, é isso que acontece. Ela já pega a base do artigo 1º. O artigo 1º vai começando a falar, e em um dado momento a resposta B da prova ela vai falando, a cota parte, ela já vai pegando toda, é quase que ela copia e cola uma certa parte desse artigo 1º. E era isso que o examinador ele queria saber se você conhecia essa lei 6858. É uma lei que não é toda hora perguntada, e é por isso que eu estou falando, isso é muito prática. Você como advogada, muitas vezes vai ser o advogado ou do reclamante ou da empresa, e você precisa saber isso, né? Se você for o cônjuge sobrevivente e ajuiza uma ação, você já vai ter que entregar a comprovação para o juiz de que o seu cliente ele é habilitado como dependente lá na Previdência Social, lá no INSS. E quando for receber, vai receber com base em um alvará. A lei, o artigo 1º também fala isso, independentemente de alvará ou de arrolamento, de inventário. Então, assim, esses valores de verba rescisória, você não vai receber inventário. O seu cliente ele não vai receber inventário. Ele vai receber por alvará. Só que para o juiz do trabalho ele conceder esse recebimento através desse alvará de pagamento, você, advogado ou advogada da reclamante, tem que comprovar que o seu cliente, autor ou autora, está habilitado no INSS. E você, como advogado da empresa, você não vai sair soltando dinheiro para qualquer pessoa. Você precisa ter toda a certeza de que essa pessoa é a pessoa habilitada. Às vezes que você como advogado de empresa, você não vê nenhum problema em pagar as verbas rescisórias. Só que já imaginou se de repente você paga essa verba rescisória para uma pessoa e tempos depois, 2 meses depois, 1 ano depois, vem uma outra pessoa dizendo que é ela que era habilitada, ela que era credora desse crédito? Então você, como advogado da empresa, você vai ter que resguardar a empresa. A pessoa trouxe documentos que comprovam que ela era credora, ainda que tenha sido errado, você fez juridicamente tudo certo, ninguém vai poder te condenar. E você tem que fazer isso do jeito certo. Aí você tem que conhecer, você tem que saber a sucessão hereditária, lá do 1829, que fala descendentes, em concorrência com cônjuge sobrevivente, ascendente, cônjuge sobrevivente, colaterais. A questão, ela nem perguntava isso, mas já se prepare que, como a prova da OAB ela já pode vir fazer esse tipo de pergunta para você. Você já vai percebendo futuras possibilidades. Dessa vez ela foi quase literal, se não literal, do artigo 1º da Lei 6858. Gabarito da prova A, gabarito B. Tudo bem? Prova branca, gabarito B da questão 74. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. E eu desejo para vocês um grande abraço.
e até a próxima.